Momentos de meditação. Lição 7. Ascetismo. Existem pessoas que, a pretexto de buscarem a paz espiritual, odeiam o mundo, literalmente, e se entregam a uma vida de desprezo a tudo e a todos, num ascetismo fanático, longe da lógica e da razão. Algumas, embora nos mereçam respeito pelo esforço e intenção, não passam de personalidades psicopatas que se entregam a mecanismos de fuga sob pretexto que se lhe tornam fundamentais. Pretendem a felicidade espiritual por meio da modificação física e creem que no recolhimento pessoal e no isolamento conseguirão a morte do ego. Propõe-se em entregar-se à inação como meta de vida, na expectativa de uma paz que é inoperância, anulação do ser, o espírito encarnado para evoluir e jamais para estagnar. A reencarnação é processo de iluminação pelo trabalho, pela transformação moral. Renascimento significa a oportunidade de crescimento pelo amor e pela sabedoria. Quem se isola reserva-se a negação da vida e o desrespeito a Deus, embora sob a justificativa de buscá-lo. Em toda a criação vibram em uníssono as notas ritmadas da ação que gera o progresso e do movimento que responde pela ordem universal. Inatividade e água estagnada guardam os miasmas da morte. No célere diálogo entre Krishna e Arjuna, responde o bem-aventurado ao jovem príncipe Pandava a respeito da ação de Bhagavad Gita. É vão com vergonhosa a vida do homem que, vivendo nesse mundo de ação, tenta abster-se da ação, que, gozando o fruto da ação do mundo ativo, não coopera, mas vive em ociosidade. Aquele que, aproveitando a volta da roda, em cada instante de sua vida, não quer pôr as mãos à roda para ajudar a movê-la, não quer pôr as mãos à roda para ajudar a promovê-la. É parasita, é um ladrão que toma sem dar conta alguma em troca. E prossegue: sábio é, porém, aquele que cumpre bem os seus deveres e executa as obras que são para fazer-se no mundo, renunciando os seus frutos, concentrando na ciência do eu real. Bom dia. Jesus, o excelente mestre, viveu trabalhando e exaltando o valor da ação como meio de dignificação e paz. Dentro do mesmo enfoque, Allan Kardec estabeleceu a tríade do trabalho, solidariedade e tolerância, completando que só a caridade se salva, por ser esta a ação do amor a serviço do homem e da humanidade. Que assim seja. Assim seja. Solicitar ao senhor Eli para fazer a prece, mas a prece, Eli, deixa um comentário para mais adiante, por gentileza. A prece, aquela prece inspirada que você faz, bonita. Bom, nesse instante, nós aqui estamos reunidos em nome do progresso espiritual, onde cada um vem fazer a sua lapidação, a sua transformação, tirando de ti, de cada um, o conteúdo, despojando assim esse conteúdo emprestado, nocivo à vida espiritual, para que nós possamos cada vez mais no caminho da purificação.
Assim agradecemos por poder aqui estar. Agradecemos a espiritualidade, o benefício que nos traz através dos medianeiros. Assim sendo, nós temos essa certeza da nossa caminhada cada vez mais fluente, porque procuramos, inventamos, vamos em busca daquilo que é mais necessário. É a verdade de Cristo, a verdade das verdades. Há muitos meios de o ser humano ser, vamos dizer, iludido, mas o Cristo veio para mostrar que é através do conhecimento se eleva a criatura, se eleva cada vez mais para que possa não cair nas armadilhas ditadas pelos militantes da sombra. Portanto, agradecemos esse início de ano ainda em tempo, aqueles que ficaram em casa, os bons mensageiros da luz que aqui estão nessa casa de Geraldo de Aquino. E para nós é uma tranquilidade, é uma harmonia. Sentimos que essa união cada vez mais ela se estreita. É sinal de que nós estamos conseguindo romper a barreira do difícil. Não que nós já estejamos no ponto que queremos, mas a nossa vitória não tem fim, ela é infinita, porque cada vez que nós descobrimos algo, aparece outro. Então estamos agraciados por essa vontade, por essa harmonia cósmica, e cada um procurando dar de si o máximo. Agradecemos assim, mais uma vez, a oportunidade de um aprendizado infinito. Obrigado, Senhor, obrigado, meus irmãos, que a paz divina esteja no coração e mente de cada um de nós. Passo a palavra ao irmão Valdemir. Obrigado, Maria. Agora vamos ver se alguém quer fazer algum comentário sobre a página inicial. Fizemos a leitura aí, um rápido comentário para a gente partir para o primeiro dia. Não tem nada a dizer, tá bonito? Seria bom um comentáriozinho, chegar atrasado. Isso aí, tá, vamos lá. Eu acho que a leitura foi bem sucinta ali, bem sucinta não, bem focada, né? Nos deveres da gente não entrar nesse pensamento de exclusão, de isolamento, e entender que o caminho para se trabalhar o lado espiritual é movimentar no meio da massa, é entender que os problemas são necessários para a gente conseguir se diferenciar do que é problema real e do que é ilusório, né? Entender que o maior problema é a luta da gente com a gente mesmo. Então você vê que o sofrimento, essas coisas todas, são, vamos dizer, lições para que nós possamos cada vez aprender mais. E para que viemos aqui, se isso não for verdade? A gente veio aqui para passear, para só aprender a viver em grupo. Exatamente, viver em grupo, e nesse interagir cria esse problema, diferenças, e a gente vai ter que trabalhar a aceitação nessa interação. O problema é que a gente quer botar a nossa forma, o nosso jeito, quer modificar o outro, e não se modificar em cima dessa aceitação. Quanto à leitura, tudo bem, agora a prece da Rei hoje foi fantástica. Pode continuar. Obrigado, Rei. Semana toda da reunião, ele faz uma prece assim sucinta, direta, inspirada. Ele ainda teve um momentinho que saiu da linha ali do foco e aí entrou na parte. Ontem ele foi embora. Ontem foi quase 10 minutos de prece. Essa é a característica. Ontem foi quase 10 minutos de prece. Vamos embora, que eu trouxe o Ideal Espírita, de Editores Diversos e psicografado pelo Chico. A lição 80, deixa eu pegar o óculos aqui. O salário da abnegação.
Qualquer trabalhador exige as suas atividades profissionais. Qualquer trabalhador exige as suas o título. Abnegação. O Ideal Espírita, o livro, ditado por espíritos diversos, psicografado pelo Chico, lição 80. O salário da abnegação. Obrigado. Qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que o fazem credor de salário específico. Eu trouxe essa leitura aqui por causa da lição ali 524. No entanto, se o profissional em qualquer setor da atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. As leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta de meios de aferição. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que moreja, apaga pela lei divina que define o valor de cada ser no plano espiritual. Pô, muito legal o tema, cara, muito legal mesmo, né? Essa aferição aí, né, mal feita, ela é complicada, né? Até dentro dessa pregação aí, fora da caridade não há salvação. Cara, em nome da caridade, né, cara, acaba... Não, e ele coloca isso fora da caridade, achando que isso aí é só o assistencialismo. E pronto, eu tenho que fazer o Valdemir ver que eu estou pegando mantimento ali, que eu estou fazendo um sopão, que eu tenho... Isso aí é alimentar o ego. Isso aí acredito tudo... muito que a caridade ela é de momento. Não, mas Enquanto aqui o já momento disse o teu coração partiu para aquilo, tá entendendo? E a caridade é uma coisa que não dá para você medir a fé, entendeu? É muito complicado. Quando é que eu estou fazendo a caridade? Quando é que eu estou cumprindo com o meu dever? Ele acabou de falar ali, se o cara é um abnegado, ele está fazendo além. Então ele merece uma recompensa, seja ela de forma for, uma folga, um valor a mais, né? Mas você está num mundo material que você precisa ainda dessa... Deus quer tirar tudo do teu e não dá mais nada, é aquilo ali. Então, na tranquilidade, conscientizando que o nosso dever é fazer o bem, esse bem, a caridade está dentro desse bem. Isso aí, nos proporcionando até um bem-estar também pessoal, pelo ambiente que nós formamos. Vamos dizer, nós estamos aqui dentro do centro. O objetivo nosso é unânime. Todos nós aqui estamos querendo progresso. Agora, eu estou na minha condição, você está na tua, ele está na dele, mas numa condição do mesmo trilho. Então, a caridade, ela é em função, né, ela vem através dessa vontade. Caridade é carregar a cruz do outro? Pergunto eu. Não, eu ouvi uma frase sua muito legal. Caridade, sim, mas dentro de um... Ajudar o próximo, sim, mas dentro de um limite. Você não pode ultrapassar aquele limite. Não, é verdade mesmo. A verdade é o seguinte... Um limite que não vai prejudicar você. Se eu ajudar o Valdemir me prejudicar, não dá. A caridade tem que ir no bom senso da tua aceitação. Jesus já coloca que a gente tem uma natureza ruim e está trabalhando com uma natureza boa. E aí ele fala, como pedir andar 1 milha, ande 2. Se pedir para fazer isso, faça o dobro. Então, quer dizer, ele coloca que de antemão a gente já tem uma repulsa. A gente tem que trabalhar isso, mas começando pela obrigação para depois ir pela vontade própria. Então a gente tem que entender isso tudo, porque eu já tenho esse lado negativo, pessimista, egoísta, e isso aí não flui de uma forma natural, essa ajuda extra que eu dou. É autorreflexão. É autorreflexão. Porque tu tem que fazer com amor, tu não tem que fazer subjugado a situação. Se eu não fizer, eu vou para o inferno, eu não vou ser da turminha dos escolhidos. Tem que tirar esses fantasmas que as religiões querem colocar para te subjugar
a trabalhar para o malandro, né? Então, dentro do que tu está dizendo, tem muita gente que diz assim, eu estou fazendo esse bem a você hoje, que eu não sei do meu dia de amanhã. Então ele não está fazendo aquilo pelo interesse do livramento espiritual, ele está fazendo aquilo ali com medo do amanhã. Mas ele está trabalhando da forma dele esse desprendimento do egoísmo. Também. Porque ele está crendo numa situação que nem todo mundo leva, não contabiliza isso. Ele está crendo que ele vai receber algo espiritual, uma paz na qual ele não sabe o que é aquilo, qual é o tipo de remuneração que ele vai receber, mas ele sabe que ele vai receber algo que vai confortar ele. Então, quer dizer, ele está iniciando um processo. Tem pessoas nesse universo que elas são fantásticas. Toda a história dela, ela colaborava em duas coisas, no hospital, para de idosos e no sigilo. Não sei, não queria que ninguém soubesse. E ela deixou. Não, porque, pessoal, Valdemir, todo mundo hoje conta acúmulo de riqueza. A mulher, ela não falava em acumulação de riqueza, era uma mulher pública, não falava em acumulação de riqueza, fazia doação e depois de morta continuou doando. Sabe como é que foi isso? Foi descoberto? Vazaram. Ela não queria que vazasse isso. Porque quando você faz o bem, a caridade, porque hoje o que acontece? A gente ganhou um fator hoje na sociedade moderna, que é essa porcaria de rede social que o cara faz. Ela não. No segredo, faz, continuou fazendo, de mim, foi vazado. Isso tem a ver com a Hebe. Você está falando de caridade, cara? Você está falando de caridade, cara. Eu não vou ficar fazendo. Fica um bom exemplo. Não, exemplo. Fica um bom exemplo. Agora, quando tu põe um nome, já tu não fica é um bom exemplo. Já tá focando. Ué, Isso aí se chama. Que nem eu cheguei a uma pessoa. Não vou falar inveja, não. Falando da Xuxa. Que a Xuxa era do diabo, que era isso e aquilo. Eu falei, esquece Xuxa, cara. Xuxa é produto de mídia. Posso dar o meu depoimento? Aí eu falei pro cara, eu não sei se ela tá fazendo pro diabo ou não, mas ela tá fazendo mais do que eu. É produto de mídia. Eu não dou nada para ninguém, eu não sustento nenhuma organização, eu não dou nada. Ela pelo menos se é do diabo e está jogando no bem. É o que Jesus fala lá, colocando ela. Fundação Neymar, para bater imposto de renda. E aí, não, mas aí tu é um mimado. E aí você? Não é melhor? Para quem está passando fome, qual é melhor? O Neymar ou ele? Mas lá ele só escolhe mesmo rico, é igual o Jorge Paulo Lema. Ele está comprando essa escola de Santa Cruz. Vai essa gênio. Por isso que eu falei. Ajuda, mas ajuda com interesse próprio. Entrar na pessoa. Eu penso assim, cara, o sonho é você não sonegar, né? Você já está. Não, você tem que fazer o teu passo conforme tuas pernas. E não criar nenhum tipo de meta. Eu tenho que chegar ali. Não, eu tenho que fazer o. Não, e vamos voltar isso aí, mas essa fundação da Xuxa ali, na época, ajudou muita gente. Muita gente. Uma pessoa aqui da Pedra de Guaratiba. Agora não é mais dela, não, mudou. Quer dizer, aí vem um idiota por causa de cunho religioso, não, ela é do diabo, mas porra, maluca, ela é do diabo, tá fazendo mais do que eu. O trabalhador comum na terra é recompensado pela moeda e exprime-se por honorários. O trabalhador extra, no reino do espírito, é pago em recursos de ascensão para a alma. O trabalhador ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio em que vive. O trabalhador extraordinário leva-o em sentido vertical às esferas superiores. Exemplificando, vemos o professor que apenas procura cumprir determinado plano de aulas, dedicando-se exclusivamente ao mistério que lhe é próprio, dentro do limite mínimo de esforço e tempo, e recebe a paga integral do serviço nos honorários que recebe. Todavia, aquele que transfigura o magistério em sacerdócio, ajudando aos discípulos nos horários extraescolares, esmerando-se em estudos contínuos da matéria que leciona para superar o programa rotineiro, habilita-se a crédito extraordinário, de vez que demonstra rendimento superior ao exigido pelos próprios encargos. Semelhante educador receberá naturalmente o salário maior,
a que fez jus pela abnegação que revelou. Que não dá para você medir como é que é esse segundo ganho aí, né, que eu estava falando, né? A questão da caridade, ela transcende, você não sabe, né, o momento que você está fazendo ou não. Agora, a amenidade, me permita uma amenidadezinha aí. Pô, cara, aí vem o ídolo do Júnior mandar eu ir para a praia corrigir prova. Aí é brincadeira. Pô, o professor vai para a praia corrigir prova. Quem? Não precisa de salário, não. Quem? Eduardo, tu vai. Ídolo não. Não, outra O coisa. cara é bom gestor. O cara é bom gestor, pô. Só isso. E quando você pensa de uma forma frequencial, você entende isso aí, que é jogar para fora vibrações na qual você agregou em cima daquele trabalho. E aquilo ali são vibrações superiores que estão estacionadas em ambientes, em frequências superiores, que retorna para você nesse ganho a mais. Paz de espírito, tranquilidade, porque no final o que tu leva? E aquele tema de ontem que foi discutido aqui, ele falou muito ontem sobre o que? A questão do eletromagnetismo, que é o que conta nosso corpo físico, nosso perispírito é todo eletromagnético, vive de vibrações, né? E a gente tem essa preocupação por estar no mundo material, né, de focar só nisso. A gente esquece que o outro lado, né, é o do espírito. Aí vem esse segundo ganho, essa segunda remuneração. Porque essa aí é para o espírito, é para o espiritual, né? Então a nossa preocupação teria que ser mais essa. Mas, infelizmente, a gente está num mundo que a gente precisa disso aqui. Senão a gente não, mas é que tá. A cegueira no imediatismo é que faz a gente botar isso na frente daquilo. A verdade é que aquilo é que traz isso. Mas a gente não acredita, porque a gente quer aqui, ó, provado aqui na lei, na equação, como é que eu chego lá? Mas aquilo ali é subjetivo. Quem equacionou isso aí muito bem foi o Francisco de Assis, né? Então vamos continuar. Olha só, na realidade, Qual é a realidade? na realidade tem um detalhe que as pessoas desconhecem fazendo bem, fazendo a caridade. Nós temos, eu aprendi isso aí naquele do Chico Xavier. Pinga fogo? Pinga fogo? Não, quando ele diz o seguinte, não o Chico, né, mas o Emmanuel, que nós ganhamos sim o bônus horas. E muitos não sabem o que quer dizer o bônus horas. São depósitos, né, que nós temos é um armazenamento de energias, de virtudes, que vai nos favorecer depois da desencarnação. Então isso aí, quer dizer, nós já estamos fazendo a caridade, estamos fazendo para nós mesmos, estamos pleiteando. Agora é claro que ninguém vai se iludir por causa do bônus horas, fazer aquilo que o irmão falou ainda agora aqui, fazer além da possibilidade, né? Exatamente. Ali no caso é o André Luiz, né? Ô, Carlos, você acredita em Deus? Acredito, agora... Então você vai acreditar, a tua leitura que você fez ainda agora, que existem dois tempos, o teu tempo e o tempo de Deus. Mas é que tá. Isso aí não Deus é... eu acredito, existe o tempo diferente de do Deus. Deus que você acredita. Sabe por quê? Não. O meu Deus, Não. ele não concretiza nada aqui no Não. mundo físico. Não. Ele Eu vive... também acho Peraí, isso. eu posso falar do Eu meu também Deus? acho isso. Posso Eu falar não do meu acredito Deus? disso. Ele vivencia as coisas aqui no mundo físico através de mim, através de cada um. Ele já fez as leis e a gente aqui Carlos, está Deus é trabalhando. comandante de um teatro, Mas aí todos nós somos atores. Se Olha, fosse parabéns teatro- para os dois. Peraí, deixa eu terminar, ele. Tá bom. Vai entrar o terceiro aqui para. Aí o problema todo é esse. Se isso tudo fosse uma crença real, a gente estava aqui num fatalismo. A gente não está aqui para criar nada, a gente está aqui para. Não é criação. Não é criação. Talvez criação esteja sendo de você, porque a verdade ela não é absoluta. Para mim é A criação. verdade ela não é absoluta. Não, mas Talvez a criação esteja sendo para tua. mim é criação minha e Deus vivencia essa verdade, ela não é criação em absoluta. cada um de nós. E aí, porque as leis foram feitas e a gente aqui está trabalhando isso, está trabalhando em cima dessas leis. Ele não precisa atuar, ele só está vivenciando em cada um de nós, cada emoção, cada situação, cada aprendizado em cada um de nós, porque a lei dele já está feita, a gente não tem para onde correr.
Não tem um inferno eterno, não tem isso. É tudo aprendizado. Só que Deus não cria aqui na Terra. Não, mas eu acho que ele interfere nessa criação. Então pronto, isso aí Até sabe por quê, cara? Até sabe por quê? Todos nós, eu vou fazer 59 anos daqui a 27 dias. Todos nós temos um passado. Você teve um passado. Eu vi esse passado teu. Você lembra quando teve aquela queda que ficava na Kombi? Olha só a evolução. Eu estou falando você especificamente. Para quando você for deitar no teu travesseiro, no teu pensamento e pensar nisso daí. Pô, eu tive um passado. Eu já andei pra caramba em relação a esse passado que eu tive. Então, você foi premiado pelo tempo de Deus. Você fez por onde ganhar o tempo de Deus. Tá entendendo? Por quê? O Deus que eu prego é o Deus que promove, ele é o gestor desse teatro, do qual todos nós somos personagens dele. Todos nós somos personagens dele. Então, tudo que você tem que fazer com tua consciência para isso. Seja atuação, seja dizer uma coisa para vocês. Fala aí. Ele não está errado, nem você. Você tá fala o seguinte, tem que acender um pouquinho mais e entender que nós estamos num plano físico, por isso mesmo, físico, ligado ao material. Você quando vem aqui para a Terra, nós já viemos com uma proposta de evolução. Então, quer dizer, é igual o quartel. Você segue o quartel, você está seguindo a lei que o general, que o marechal, etc. mandou. Mas só que se você sair do sério, não é ele que está te punindo, não é ele que está te atrasando, é você. Só um minutinho. Então, não usa militarismo para nada, tem que entender. Está 200 anos a mesma coisa, não tem evolução. Tem que entender, olha só. Na fórmula. Não, tudo bem, eu estou falando na fórmula de evolução. Então tu observa o seguinte, se Deus, que é a força criadora, é uma coisa tão diferente, eu sinto em condição espiritual, tão diferente aqui do nosso plano terra-terra, e nós fazemos a coisa, assumimos nós, mas as pessoas não querem assumir. Acha que é Deus. A gente não tem nada com as pessoas, nós temos com nós. O tempo é nosso. A gente tem com nós. Nós é que fabricamos. Já está chegando, nós é que está queremos. tempo aqui, não vai dar em nada, isso aí é correr atrás do rabo. A gente não tem nada com as pessoas, temos com nós. Vai, Carlos, continua. Quem pagará entre os homens o devotamento do coração feminino que se decide a recolher no próprio regaço os filhinhos alheios? Qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse o carinho e os companheiros em sofrimento? Eis porque, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações que te cabem e granjearás vencimento justo na terra. Faz mais que o dever, pelo bem de todos, e conforme as lições de Jesus, amontoarás tesouro nos céus. João Modesto. Que assim seja, assim seja. Algum comentário? Vamos lá. Leitura do Livro dos Espíritos. Leitura do Livro dos Espíritos. Tá, vamos mudando um tópico hoje, tá? Parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O tópico novo entrando está sendo influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Importantíssimo, intervenção dos espíritos no mundo material. No mundo corporal. Nós temos que ter aqui mais companheiro aqui da casa que não vem na reunião de domingo. Só vem na de sábado e fica esperando que a graça disso. É complicado, sabe? A pergunta de hoje é 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Acredito. Não, aí ele está colocando se o lado financeiro, o lado profissional, social, se eles têm interferência nessa parte, entendeu? Vai continuar. É o tempo de Deus. Não, mas aí vai dizer. Certamente. Aí, já não é o que é o tempo de Deus, já falou que certamente, vírgula, pois que vós aconselham. Aí tem um tópico aqui. É uma outra pergunta, tá? Exercem essa influência por outra forma
que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas. Tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica, o que o Valdemir falou. Por não ser assim, é que oculta, nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo. E muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se, se por acaso inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenho em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Conserva sempre o seu livre-arbítrio. Eu não consegui entender essa parte. Olha só, ele quer colocar uma visão espiritual. Quer colocar uma visão de sociedade que se movimenta no etéreo, no mais plástico e não no mais sutil. Ele quer colocar uma intervenção em cima do teu merecimento, mas é eles que vêm aqui produzir. E eu, pessoalmente, vejo isso aí como uma visão um pouco tão nebulosa. Porque você não está trabalhando aqui, você não está numa escolinha para ser aprovado. Você está numa diluição ou numa lapidação. Lapidação. Ou uma depuração. Você é uma energia grosseira e você vai ser uma energia mais sublime, sutil, sublime. Quer dizer, e ali você está trabalhando num mundo plástico pesado, que é o físico, mas tem uma esfera espiritual que também é plástico, só que um pouquinho mais sutil. E ele está dando essa explicação sutil. Ontem a explicação que eu quis colocar aqui é uma explicação que você sabe que é questão de tuas escolhas. Tuas escolhas é que vai dizer aonde você vai chegar, mas também vai dizer quem você é. Por que eu escolhi aquilo ali e não escolhi aquilo? Porque me interessei mais naquilo. O que te interessou naquilo? Você tem que ir para escolher. Mas aí não tem inesperado, é você que atrai. Pô, o problema todo é esse, não tem Sabe por que eu inesperado. digo isso? Olha só, eu saio de casa, isso são umas 200 vezes no ano. Não é uma vez só não. Boto o pé na rua, como tá, coisa tal. Tá indo para onde? Eu tô indo pegar o BRT, eu também tô indo para lá. Mas isso é uma constância, uma rotina. Então, é uma intervenção. Porque eu não ia adivinhar que aquela pessoa ia passar no meu portão. É uma intervenção, mas você ficou cego. Foi uma intervenção também? Você quer botar a coisa luminosa no foco teu, mas o lado desgraçado tu não quer falar. É causa e efeito. O ganho seu com essa tal intervenção aí vai ser físico. Por quê? Você pode sofrer um acidente, você pode se machucar, apareceu alguém que está te livrando o teu corpo físico, provavelmente o teu espírito, de uma sequela. Legal. Agora, é o que eu estou falando, a gente não tem essa preocupação. E qual o ganho para o espiritual? E se aquele tombo for servir de benefício, não sei de que forma, para o teu espiritual? Que intervenção foi essa? De repente foi um ignorante que apareceu ali preocupado, ele levou um tombo. Cara, de repente aquele tombo foi necessário. Olha a queda da Denilson. Por que aconteceu aquilo ali?
Qual foi o ganho espiritual dela? O material foi uma tristeza para mim, foi um transtorno, então, um sofrimento para ela, mas e o espiritual? A gente não tem essa visão mais. É a hora de ela partir para a outra empreitada. Com certeza. Agora, esse negócio, é isso, eu estou sendo ajudado pelos anjos, por Deus, e o meu lado desgraçado, quem é que está ali? Eu vejo isso aí com praticidade. 200 pessoas te oferecem ajuda, porque graças a Deus que 90% da nossa sociedade ainda é boa. Tu imagina se a gente tivesse uma sociedade de 1929, quando estava uma crise na Alemanha, aí um maluco levou todo mundo a uma situação, vamos matar o judeu para resolver. E o pior é isso, o povo que naquela época foi o povo oprimido, hoje é o povo opressor. Júnior, o problema que a gente fala, o benefício disso aí, material, é importante, é necessário, está acontecendo, é bom, mas o prejuízo é para o espiritual. A gente está numa vida material, entendeu? Que acaba. A espiritual não. Qual é o ganho espiritual? E as religiões, infelizmente, elas estão se utilizando disso aí para benefício de alguns, segundo interesse. Deu dois exemplos ali interessantes. Hitler lá. Oprimido e opressor? E o outro aqui que veio ajudar ele. Mas o cara de repente veio ajudar querendo uma recompensa na igrejinha dele. Ou com o deusinho dele. Pode ser. E as ferramentas foram diferentes, mas o interesse foi o mesmo. Se dá bem lá atrás, lá na frente. Mas, ô Carlos, vai chegar um momento que eu ver se libertar isso. Eu tive esse Não, exemplo. mas só me referi a isso, porque eu falei desse exemplo, mas tem outros exemplos. O cara está de moto, o cara está de carro, me encontra longe e me leva na porta de casa. Quer dizer, isso para mim é uma ajuda, vamos dizer assim, indispensável. E será que isso aconteceu sempre? Será que isso é calhar? Não, não é calhar. Agora, gente, qual é o ganho espiritual disso aí? E se numa dessa você desencarna, o que tu está perdendo? Aí eu acho que é o momento. Aí eu acho que Olha só, eu fui comprar o bolo de manhã, só antes de você comprar o bolo de manhã, aí eu tava vendo aqui, cara, o comércio ali, todo mundo com aquela música evangélica tocando, eu falei assim, caramba, cara, os caras estão, você está fazendo um jeito que você está mantendo, principalmente aqui para cima, uma sociedade mais ou menos escrava do que os caras pregam. Eu fazia antes da decisão, mas cara, aí eu estava fazendo uma visão, todo mundo com um hino evangélico, sacolão, a farmácia, a padaria, todo mundo aquela música, não sei o que, todo mundo tipo, você vê, cara, que está uma situação, e isso não é só a igreja pentecostal não, a igreja católica não pode fazer mais, então está te deixando ali na corda, tipo ideia, tá deixando na corda ali, tá entendendo? Isso te irrita? Não. A mim não me irrita porque eu nem comento. Não, sabe por quê? Não sabe por quê? Cai no que Valdemir fala. Do tempo deles. Por isso que eu falo que o tempo está chegando. Não, mas aí é que tá, você precisa, sabe, expurgar isso falando. Quer dizer, você pode se sumor. É uma tensão. Mas é uma tensão. Sabe qual é o problema do coletivo? Não existe coletivo. Coletivo é afinidade. Desde a hora que eu não me afino mais com aquilo, eu não sou mais do coletivo. Mas, Carlos, então, se você puder fazer alguma coisa para mudar, você pode fazer alguma coisa para mudar. Por que eu vou mudar? Você pode fazer alguma coisa para mudar. Por que eu vou mudar? Porque eu acho que lá está errado e a minha Você pode fazer alguma coisa. Fala do Bolsonaro, mas tá gente o Carlos, fazer alguma coisa para mudar. Sabe como o pecador? Você pratica ele direto, a omissão. Você é um cara omisso, é um espírito omisso. Omisso não, eu estou no meu mundo, mano. Você é igual o Divaldo Franco. Eu vou querer mudar o evangelho. Divaldo Franco conhecendo o espiritismo como é. O bolsonarismo, botou o bolsonarismo. Depois você corta, se eu estranho, assiste isso aí, é complicado. Fica uma... Tem hora que está muito amarrado uma frase com a outra, não tem como cortar. Vai ficar agitar isso aí. Vai ficar feio, né? Fica feio. Isso é bom, isso. Eu tenho 5 filhos, eu tenho uma porção de genro, todo mundo quer a minha atenção ali para fazer isso, fazer aquilo. Aí você entra no quarto e vai ler, vai. Então, capítulo 14, alusivo à questão 524 do livro dos Espíritos, os avisos. Deixa eu ver se tem mais só até aqui.
Eita, Essa vem mais polêmica. Os avisos dos espíritos protetores são de toda a ordem. Eles não visam somente ao aprimoramento moral, mas a tudo o que possa surgir em nossos caminhos, que deve ser aprimorado para uma vida reta. Enfim, o que se entende por moral? Para nós, moral reta é tudo que possa ser reto na vida. Todo certo é moral, na família, no comércio, nos estudos, no convívio e até mesmo na ciência. A moral deve dominar para que seja uma ciência divina. Os avisos que partem dos espíritos superiores te pedem chegar por muitos canais, pela consciência, pela palavra de amigo e mesmo de inimigo, por uma leitura, por um desgosto, por uma enfermidade. Todos são canais para a mensagem de Deus aos corações. Podes ter um aviso nobre por uma palavra que escuta de pessoas que conversam. Deus nos assiste por muitos meios, os quais haja convenientes. Não desdenhe dos avisos, medita sobre eles, que a tua consciência te dirá sobre os valores das lições recebidas. Quando alguém pede conselho, pode falar. Não te isenta, você ouvir, não te isenta de você saber o que você está escolhendo. A obrigação é sua de saber o que você está pedindo, que tipo de aviso chegou, como você vai aplicar aquilo ali na tua vida. Não é essa coisa que vem de graça. O que a gente questiona é a tal da graça, o tal do milagre, né? Não, veio, chegou para me salvar. Ou então você vem para a reunião, não, que veio um espírito. Pô, para espírita não cabe mais. Você são suas escolhas. Então tem que meditar muito nas suas escolhas. Não é porque veio um cara com roupa bonita, todo bem apessoado, ele é certo e vem ali um mindinho todo jogado. Caveira da vida, trazendo uma mensagem, está lá no trabalho, carejando e, pô, não, isso é caveira. Quer dizer, escolhas, ver o fruto, não querer ver antes de ver o fruto a árvore lá. Então, esse negócio de vir um milagre, vir a graça, tem que ver, avaliar ali o que está vindo, né? Quando alguém pede conselhos às pessoas nas quais confia, abre as portas para ser atendido. E nesse momento, os espíritos que o assistem transmitem a mensagem mais ou menos perfeita, de acordo com o instrumento escolhido. Isso aqui também a gente tem que avaliar, que eles colocam aqui, fecham os pacotes, espíritos. Como é que eu vou saber se o espírito é superior ou inferior? Como é que é isso, aquilo? Pode ser tudo uma jogada ali de situação, é para me enganar, eu querendo, mas como é que você... Jesus já coloca uma frase muito emblemática, que é: só lobos caem em armadilha de lobos. Se você entrou numa arapuca, é porque você é um picareta também, mano. Cara, eu estou esse tempo da doutrina espírita desde 17 anos, estou com 69, cara. Sabe qual foi o grande ganho? Eu consigo hoje enxergar as cagadas que eu faço, entendeu? Eu continuo fazendo, continuo errando, mas eu sei que eu estou errando. Eu estou fazendo consciente, entendeu? Então não adianta eu ficar, sabe, nessa coisa de eu fiz, eu tenho que reparar, eu tenho que consertar o que eu fiz. Se eu tenho que pedir alguma coisa, o que é? É discernimento, é inteligência. E o resto, cara, não tem como. Então, vou voltar aqui ao ponto aqui. Quando alguém pede conselhos às pessoas nas quais confia, abre as portas para ser atendido. E nesse momento os espíritos que o assistem transmitem a mensagem, mais ou menos perfeita, de acordo com o instrumento escolhido. Em muitos casos, tapas os ouvidos para não ouvir os conselhos dos protetores espirituais, principalmente quando a verdade é mais positiva no teu caso particular. No momento, Deus não esmorece com a lerdeza do entendimento do seu filho. Ele torna a repetir quantas vezes forem necessárias até que a criatura acorde para as realidades. As leis
Aí vem o obsessor, desculpa, mas a gente fica. Aí vem o obsessor e vai incorpora ali, pô, eu tô fazendo isso com você, e tu constata, tá fazendo mesmo. Por que tu fez isso comigo? Não, vamos orar, pedir a Deus que afaste do caminho de Valdemir, esse espírito que tá falando isso tudo. Pô, deixa ele no meu caminho, pelo amor de Deus, não pede para ele fazer não. Porque quanto mais pancada eu levar, uma hora eu vou aprender. Vou aprender. Aí vem o bonitão lá, não, eu sou o fulano de tal. Não, meu irmão, tenha paciência, tenha calma. Tá me ajudando? Não. Francamente, não tá. Por quem tá me ajudando? É um obsessor, cara. E isso as pessoas às vezes não conseguem encaixar na cabecinha. Ele quer o livramento, ele quer a maré mansa, quer a moleza. Pô, é isso que a gente quer, cara. Eu tô errado, se eu tiver... Mas aí é que tá, esse amoleza, essa facilidade, a gente pode encontrar de forma até operosa. A gente está viciado na vida mansa. A gente pode ter paz no trabalho. Ser oblada não é questão de ser fissurado por ter dinheiro, ter isso. Às vezes tu faz aquilo por vontade. O prazer. Só que você ganha por aquilo. E aquilo ali, aquele dinheiro, é desgraça, é luz. É luz. Então a gente tem que entender o lado prazeroso da situação e saber qual é a energia que eu estou emitindo. Aonde eu estou botando a minha consciência? No centro ou na periferia dessa energia eletromagnética? Porque a sombra, ela está na periferia, ela não consegue entrar no centro. Agora, o equilíbrio está no centro. E muitas das vezes, quando a gente se irrita, a gente se revolta, a gente xinga, a gente é malandro, a gente está viajando na periferia. E não consegue ver o ganho ali na frente que o centro mostra. Mas na periferia, que a mente domina também, que quer uma coisa exata, ela vai te persuadir a manter esse posicionamento malandro do retorno ali imediato. Mas a gente sabe que aquele retorno é como um pulo. Daqui a pouco tu cai no chão de novo. Então a gente tem que entender que o retorno espiritual é constante, é eterno. Agora, o retorno físico, muitas das vezes é esse pulo, que tu sobe, mas daqui a pouco tá caindo de novo. E isso tudo porque a gente saiu do centro e entrou para a periferia dessa lei de eletromagnetismo, de ação e repulsão. E o que eu atraio, o que eu repulso? É em cima do que eu estou querendo. Em cima do que eu estou querendo. Aí eu tenho que fazer as minhas escolhas, ou mudar minhas escolhas, para a coisa materializar ali de forma mais plena, mais confortável. E o confortável não quer dizer ficar na rede. É não ter atrito, não ter agressão. Tu faz aquilo por prazer. Tu faz aquilo por prazer. Você pode andar nessa onda de alto e baixo, mas também você tem que ter uma percepção de quando chegar lá embaixo, você saber sair com tranquilidade, ficar tranquilo, sabendo que se você fizer você mesmo, você vai conseguir voltar de novo. As decisões que você está tomando são certas. Estou falando dos outros, estou falando eu já sei que eu estou errando, eu já sei o que eu estou fazendo, já entendo o que a doutrina já me mostrou, o que eu preciso fazer. Agora, como ele falou ali, né? O que eu estou mais preocupado? É com o eletromagnético aqui do físico e do perispírito? Ou é o torresminho, a cervejinha, bababá, que me satisfaz? Não preciso me preocupar disso, não preciso, entendeu? Para mim, eu acho que não é o momento, não é prazer, entendeu? Agora, eu sei que o que vai me dar uma posição mais satisfatória, o que vai servir ao meu corpo espiritual lá, eu não sei como é que funciona, pô, é uma alimentação, o desapego, uma alimentação mais moderada, entendeu? Para mim vai ser um sacrifício deixar a cervejinha e torresminho, entendeu? E ir por um outro caminho. Agora, eu tô aqui, arrebentando meu fígado, entendeu? Não que o que eu faço vai arrebentar porque é em dose moderada, mas tem sequela, entendeu? Aí eu vou lá perturbar o Luciano, vou lá pedir a Bezerra para vir me ajudar. Eu não tenho esse direito, entendeu? Eu acho que eu estou tomando o lugar de alguém que desconhece. Não, sim, desconhece, tudo bem.
Porque esse conhecimento que liberta, de início, ele perturba. Perturba muito, Perturba. Você já se condicionou a prazeres, que é apego, no qual te auto-sabota. E você gosta daquele prazerzinho ali, pô, eu vou pegar uma cirrose, vou pegar um enfisema pulmonar, vou pegar uma diabetes, vou pegar isso, mas tu tá ignorando. Tu tá ali, porque pegar aquilo mulher, isso vai dar merda lá na frente. Isso, isso vai... Quando começou a campanha contra o tabaco, tinha uma frase, uma música que eles colocavam lá, que é o seguinte: quer fumar, meu irmão? Fuma. Agora, quando o câncer chegar, é seu, não vem? Quer fumar, Segura. Não, e o gozado do quero fumar, fuma, que o cara, quando vai comprar um maço de cigarro, ele escolhe qual é a imagem. O do brocha ali, ele não quer de jeito nenhum. Agora, o da gangrena no pé, o do estômago, do pescoço quase aberto, ele não esquenta. Agora, o do brocha, para você ver que a mensagem sexual é muito apelativa. Muito. E o pessoal compra esse peixe de uma forma, sabe, até rindo. Isso aí era o canal ali do estrupiado mesmo. E você fica vendo como o idiota tá rindo, mano. Vou fazer o quê? Não deves te envergonhar pelos teus feitos. Por que não deve se envergonhar pelos teus feitos? Porque ali é você. Ali é você, não adianta, eu fui induzido, me falaram isso, eu comprei gato por ele. Não, ali é você. Você teve um interesse ali de se dar bem e você apostou naquilo e se deu mal. Ali é homem. Se estás te esforçando para melhorar, passa a ajudar mais, principalmente a ti mesmo, com as mudanças na cidade do coração, que a ajuda do alto não tardará. Dá os primeiros passos, que os outros serão ajudados por muitos que te amam do lado de cá. Estamos expedindo avisos por todos os métodos, por ordem de Jesus. Eles estão chegando aos ouvidos humanos por diversos meios. Passa a analisar, que o encontrarás. Aí já vem a intimidação. Aí me deixa chateado. Não, mas aí está mandando você pesquisar. Ajuda-te na tua vida, que as mudanças por dentro te modificarão por fora. A felicidade depende disso. Os avisos dos espíritos protetores objetivam todos os tipos de aprimoramentos. Tornamos a dizer que eles se cansam de instruir e educar a humanidade. São espíritos angélicos enviados por Deus em socorro dos seres humanos. No nosso meio, eles trabalham também, nos assistindo por amor à causa do bem, sempre por impulso da fraternidade universal. E são nessas lutas diárias que os espíritos amadurecem para o verdadeiro amor, conhecendo Jesus e Deus. Nunca te esqueça dos avisos que fluem do mais alto para os teus ouvidos, com a missão de te educar, instruindo o teu coração. Deus é amor, não te esqueça disso, tendo Jesus como seu agente direto na manifestação do bem, para ser melhor conhecida a verdade. Que assim seja. Como é que é a música do Casura? Você fala, mostra a sua cara. Como é que é o Brasil, mostra a sua cara. Eu fiquei pago. Mostra a sua cara. Eu prefiro ideologia, né? Mas... Gente, eu queria trazer aqui um áudio aqui do Rossano Kirgen. É até interessante, né? Que ele fala de uma forma bem gostosa. E o tema foi da reunião de quarta-feira, que eu ia colocar, mas acabou que eu não coloquei por diversos motivos. Vamos colocar aqui agora, se vocês permitirem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele falando sobre o velório da mãe dele. Como é que foi a atitude Ainda bem que dele? botou hoje, porque quarta-feira foi tão bom ali naquela situação. Foi? Pois é. Toda quarta-feira do mês. Já, Primeira quarta-feira do mês. fora de série, né? Toda primeira quarta-feira do mês não aparece. Legal. Vamos ver se a gente consegue ver. Gravando. Hã? Toda primeira quarta-feira do mês tem uma aparece. Que horas? Aqui. Que horas? 6 às 7. 6 às 7. Legal.
família, a gente pensa no que significa todas essas relações que nós temos. Das tantas vezes que eu disse à minha mãe que eu odiava ela quando ela não queria fazer o que eu queria. Eu odeio você. Você faz tudo para estragar a minha vida. Quantas vezes eu disse isso? Mas há 3 anos atrás, há 67 anos, com lúpus e fibrose pulmonar, eu tive que devolver minha mãe para o plano espiritual. E aí quando eu cheguei no velório, que é muito doloroso, né? São cenas muito chocantes, dolorosas, por mais que a gente seja espírita, a gente fica pensando nunca mais, eu ouvi essa voz dizendo, Deus te abençoe. Você fica com aquela vontade de ouvir só mais uma vez. Você toca na mão, está fria, os olhos estão fechados. Ela disse, eu não vou me concentrar nessa fotografia. Eu vou lembrar do filme. Eu vou lembrar das histórias, dos micos que eu paguei. De uma vez, com 16 anos, pensando que minha mãe tinha que trabalhar, mas ela voltou mais cedo do que eu planejei. E eu estava com minha ex-namorada no meu quarto, fazendo uma coisa que você jamais quer que sua mãe veja você fazer. Quando ela abriu a porta, ela fechou tranquilamente. Ligou para minha namorada e disse assim, vem aqui que o seu namorado está traindo você com a ex-namorada. Eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, você não é minha mãe. Sou mãe sua, não, no cafajeste. Creio você para ser um homem de bem. Você está fazendo uma cafajestada, tem a capacidade de assumir a responsabilidade. Várias cenas assim, que a gente vai lembrando, eu comecei a rir. Estava lá o pessoal sem entender, deve ser doido, né? Porque eu comecei a ver o filme, porque o que me cabia ali não era lamento, era gratidão por tudo aquilo. Eu me lembro que eu não gostava de estudar, né? Mas não gostava mesmo, e não percebeu mesmo que eu não gostava de estudar. Eu fiz, mãe, você percebeu que eu não gosto de estudar, né? Ela percebeu, meu filho, eu sou sua mãe. Eu tinha 14 anos na época. Ela fez, meu filho, mas tem 3 formas de você ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu fiquei tão feliz. Letra A, B, C. Eu tenho que entrar numa dessas, sem precisar de ler, né? Eu pensava. Ela fez, tem 3 possibilidades, meu filho. Minha mãe era muito sincera. A primeira é a seguinte, quando você encarna muito privilegiado, esteticamente muito privilegiado, você pode ganhar dinheiro só com a cara. E embora seja sua mãe, eu tenho que lhe confessar, não vai dar para tanto. A segunda possibilidade, meu filho, é quando você é muito capaz em algum esporte. No Brasil, especialmente futebol. Eu vi você jogando já, meu filho, é uma tragédia completa. A terceira possibilidade é virar um marginal, uma pessoa indecente. E aí, eu dei um sorriso muito pequeno. Porque eu pensei, tem uma coisa que eu posso fazer. Eu posso virar um contraventor, né? Mas sabe aquela coisinha no canto de boca, assim, que eu disse, ela não está vendo isso aí, não adianta dar esse sorrisinho aí. Porque você morre no cacete, mas vai dar pra gente. Ela contou a história do meu avô, ela disse assim, só resta uma alternativa. Eu disse, muito pesado, é estudar, né, mãe? Se é, mas eu não gosto. Eu não disse que você tinha que gostar, meu filho, eu disse que você tinha que fazer. A vida nós temos que fazer o que tem que ser feito, não somente o que nós gostamos. Adultos trabalham de segunda porque têm filhos para sustentar e fazem isso, por um compromisso com a família. Ela contou ao meu avô, que é poeta repentista, e ele fez uma poesia para mim, que era assim, meu filho, olha, eu saí aos 12 anos, já contei isso para vocês, aos 12 anos, do sertão, porque eu não queria que minha família passar fome, então não desonre meu esforço. Quando tiver preguiça de estudar, leia isso. Estude não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. Meu avô era católico. Quando diziam que era espírita, ele ficava, estão dizendo que você é espírita, você está ficando isso. Pô, estão inventando, o povo é muito fofoqueiro, que conversa. Você acha que com 94 anos que ele forçar meu avô a aceitar isso? Hoje ele já sabe que está por aqui, com certeza. Né? Mas naqueles mesmos 14 anos, um dia minha mãe olhou para mim, médica que ela era, assim, meu filho, eu vejo você falando do Jesus no mundo todo. Na época era evangélica, mas eu não vou ser pastor, não. Eu disse, não estou dizendo que você vai ser pastor, mas eu vejo. A senhora com essa história de mediunidade, para mim é loucura, você não sabe, né? Porque só uma pessoa louca vai dizer que uma pessoa que mal consegue ler em público, que não gosta de estudar, vai dar palestra, minha mãe. Deixa ser louca. Ela fez, meu filho, deixa eu dizer um negócio para você, que é, você não sabe qual o projeto de Deus na sua vida. Você nunca vai morrer com 14 anos. Você vai crescer. Você não vai ter 14 anos para sempre, meu filho. Tenha paciência, que tudo vai acontecer. Depois,
naquele dia, naquele velório, 3 meses depois, eu estou lançando o livro, na fila de autógrafos, vi uma senhora e disse, eu estou aqui para dar um abraço que não é meu, eu não sei de quem é. Ela me abraçou. Aquele coisa espírita sempre diz essas coisas estranhas, não me abraça. Aí, quando ela me abraçou, eu senti o cheiro da minha mãe. Não é o cheiro do perfume que ela usava, é o cheiro dela, que fica na roupa, que você não quer largar, para sentir de novo. Aí ela chegou no meu ouvido, essa senhora disse, eu não disse a você que você não ia ter 14 anos a vida toda? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. Porque o nosso potencial é maior do que o que a gente imagina. E porque nós somos apenas instrumentos. Tão somente isso. Porque o Mestre é quem está sobre nós. Isso que nos anima. Mas para a construção dessa potência, o papel da família é tão importante. Não só da família pessoal, mas da família universal. Nós está encerrando o momento da nossa reunião, né, a primeira parte, e vamos agradecer a Deus aí pelo que recebemos, né, pelas discussões, esse clima assim favorável, né, de buscar compreender essa doutrina e aplicar no nosso dia a dia, que a gente consiga, né, que a gente possa ter êxito, né, tanto em benefício do nosso corpo físico, do nosso perispírito, como principalmente do espiritual, né, e que estamos fazendo dos nossos espíritos. O suporte está aí, os ensinamentos estão aí, gratidão a Kardec, gratidão a Jesus, gratidão a todos os espíritos que de alguma forma nos induzem, né, a seguir um caminho de luz. E que o bem que pedimos por nós aqui, que possa ser extensivo a toda a humanidade, especialmente quando tiver um irmão em sofrimento, que aí possa estar um incentivo inspirado por Jesus para que os nossos irmãos consigam se reerguer e, por mérito próprio, alcançar a sua própria paz. Assim nós encerramos esse momento da reunião. E vamos para o nosso café, que também é muito importante nessa manhã de domingo, né? E vamos continuar brigando aí na hora do café. Uma maravilha. Esses dois hoje brigaram. Obrigado. Nossa! Acabou. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói.
Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita